O refugiado é aquela pessoa que perdeu a proteção do seu país de origem e precisa deixar aquele país, muitas vezes, para preservar a sua própria vida. Por motivos de guerra, por motivos de conflito, por perseguições a grupos sociais ou étnicos específicos, ou até mesmo por uma violação generalizada de direitos humanos. Os direitos do refugiado, eles estão relacionados inicialmente aos direitos que são previstos na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e podem variar também de acordo com as legislações nacionais. Cada país adota uma legislação própria e, com isso, definir direitos específicos. Mas, basicamente, o grande direito que um refugiado tem, por conta da Convenção, é exatamente o acesso ao território estrangeiro, onde ele vai efetivamente solicitar refúgio. Também que os refugiados têm, com base na Convenção, é o direito à proteção daquele país, ou o direito de não ser devolvido para o país origem da sua perseguição, e também o direito de se integrar socioeconomicamente naquele país. Ele tem o dever que todo estrangeiro tem no Brasil de respeitar a ordem jurídica brasileira, que são deveres que se referem a seu comportamento como refugiado. Ele, por exemplo, deve dar aviso às autoridades no caso em que ele se desloque de país, por exemplo, e ele deverá, obviamente, noticiar às autoridades brasileiras de toda e qualquer alteração da sua vida familiar, por exemplo, tendo em vista que existem uma série de dispositivos que o protegem a ele e a sua família. A Convenção de 1951 é o grande marco legal concordado no âmbito das Nações Unidas e aprovado pela comunidade internacional, que dá base ao direito internacional dos refugiados. É uma série de ações e de mecanismos que os países se comprometem a adotar para proteger exatamente aquelas pessoas que precisam buscar proteção no seu território, estrangeiros que precisam buscar a proteção no seu território. Historicamente, a Convenção foi ligada ao fenômeno dos refugiados originários da Segunda Guerra Mundial, tanto que ela tinha uma limitação geográfica. Ela falava mais da realidade da Europa e previa ações para atender às necessidades dos refugiados naquela região. Em 1967, ela foi emendada por um protocolo que quebrou essa barreira geográfica e estendeu os seus preceitos e as suas definições para todo o mundo. Quando chega a 67, se percebe que há outras causas posteriores à Segunda Guerra Mundial, novas causas, novos conflitos, principalmente nos países da África que estão se independizando, que vão originar novas ondas de refugiados. No que está ultrapassado a legislação da ONU sobre a questão de refugiados? É que ela ainda localiza subjetivamente, ou seja, são pessoas que estão sofrendo perseguição por motivos políticos, por motivos religiosos, etc. Quando o que nós temos observado dos anos 80 em diante, mesmo de 70 em diante, situações onde há uma violação massiva de direitos humanos, independente daquelas pessoas especificamente terem cometido, ou serem consideradas como tendo cometido algum crime do ponto de vista político, religioso, etc., em relação ao seu país. Por isso, o Protocolo de Cartagena, mas que ele não é de âmbito internacional, ele é da âmbito da América Latina, já reconheceu essa circunstância de violações massivas de direitos humanos. E também na África se reconheceu, há documentos regionais reconhecendo. Então, o que faltaria, de fato, era ampliar o conceito de refugiado político para incluir também essas violações massivas. Não é que a ONU não reconheça que existe uma categoria de refugiados que sejam refugiados em função de questões ambientais. É que a Acnur, né, o Alto Comissariado da ONU
para refugiados não tem no seu mandato a autorização para prestar ajuda a esse tipo de refugiado. Isso significa que não há recursos, né, específicos para a ONU, e como essa é uma categoria que tende a aumentar devido às mudanças climáticas e outros impactos ambientais, né, nós estamos, do ponto de vista de uma estrutura internacional ligada à ONU, nós estamos despreparados para lidar com essa categoria que cresce. Há, inclusive, discussões dentro da ONU sobre se isso deveria ser uma função da Acnur, do Alto Comissariado da ONU, ou se deveria criar um outro órgão para ele. Porque, sem dúvida, do ponto de vista da questão política que caracteriza o refugiado político, né, a temática é bem diferente do refugiado ambiental. Então, tem argumentos razoáveis, no sentido de, em vez de ampliar o mandato, incluir no mandato do Acnur também o refugiado ambiental, pensar em se criar um órgão específico para ele. O deslocado interno já é uma concessão ou já é uma violação do direito de pessoas serem refugiadas. Porque o refúgio em outro país significa uma garantia de proteção dos seus direitos. O deslocado interno está, como o nome diz, dentro do próprio país no qual ele sofre uma violência. Essa figura vai acontecendo na medida em que os países fronteiriços se recusam a receber refugiados porque se sentem incapacitados ou porque não querem simplesmente receber. E a ONU, então, vai buscando uma solução com o país no qual aquela massa de pessoas sofrem violências, em acordos políticos em que essas autoridades desses países se comprometem a permitir um campo de refugiados internamente e a protegê-los. Essa proteção é muito mais precária, o que acontece normalmente é que essas populações, inclusive os funcionários da ONU, os funcionários de entidades humanitárias, sofrem violências frequentemente, muitos são mortos, isso já aconteceu muitas vezes, ou seja, o próprio Estatuto de Deslocado Interno já indica a violência contra ou a violação de um direito de refúgio. Problema que não pode ser resolvido pela Acnur, novamente, mas só poderia ser resolvido por uma ação coletiva dos países da ONU mais importantes que forçassem, né, ou a interrupção das violências e da violação de direitos humanos dentro dos países onde ela está ocorrendo, ou criando as condições para que os países vizinhos e outros recebam seus refugiados. Eu acho que a Acnur ela é muito mal subsidiada. Eu acho que ela faz o que pode e faz razoavelmente bem. Mas se nós considerarmos que o orçamento da Acnur é voluntário, ou seja, são doações voluntárias, ela não tem um orçamento fixo, né? E ele é curto, ele é pequeno. E, em geral, ele é muito condicionado àquelas ajudas, àquelas atuações que as potências que estão doando dinheiro têm interesse, né? Então, eu acho que o problema principal da Acnur é que ela é mal financiada, né? Tem poucos funcionários e, portanto, ela trabalha com muita dificuldade na hora que tem de agir. Há uma primeira etapa do Acnur que é interessante porque é uma etapa onde ela age como um organismo de reação, ou seja, se produz o deslocamento de pessoas e a Acnur reage tentando proteger, tentando amparar a estas pessoas, mas não tem um compromisso com uma ação concreta no interior desse Estado para promover políticas públicas para eliminar as causas do conflito. Hoje me parece que a Acnur tem um trabalho muito mais completo, um trabalho de muita ação dirigida não unicamente à proteção da pessoa, sino também dirigida a, digamos, a procurar, a alicerçar, a assentar as bases de políticas públicas, de legislação em concreto, de medidas jurisdicionais, no intuito de proteger o refugiado no local no qual ele se encontra. E também de exigir que aquelas forças que entorpecem a paz naqueles estados de onde surgem os refugiados cessem a sua ação e então possa o conflito cessar, porque nessa medida cessa o fluxo e nessa medida as condições para a paz, a segurança e a cooperação se facilitam.
A política brasileira com relação a refugiados hoje não é uma política conjuntural do governo, é uma política de Estado, e o CONARE talvez representa isso. O Brasil é um país pioneiro na elaboração de uma legislação com relação ao tema. Hoje, todos os estados do Mercosul, eles têm legislação sobre refugiados. A maior parte dos refugiados se encontram em São Paulo e o Rio de Janeiro. E deve haver alguns casos de refugiados apátridas, uns 5 ou 7, que foram já reconhecidos pelo CONARE. Também há um número de reassentados interessante, aproximadamente uns 300 ou 350 reassentados. O esforço do reassentamento que tem feito o Brasil também é muito significativo, porque o reassentamento significa que a pessoa fugiu, foi a um lugar onde se pretendia, estava segura, e resulta que as forças que atentavam contra a sua vida, contra a sua liberdade, chegaram lá também, àquele país, ou seja, fizeram presença. Então o Brasil precisa fazer uma pesquisa, uma investigação sobre as condições que geraram essa transposição de fronteiras também por parte dessas forças, e então concede o reassentamento se acha que se encontram plenamente comprovadas as condições para fazê-lo.